Senhor Jesus, o Senhor sabe muito bem da aflição que esta pessoa carrega na sua alma, a dor do desprezo, da traição, do abandono. Essa mãe solteira, essa esposa que foi traída, esse filho que cresceu sem pai, sem mãe, sem os pais. Esta pessoa carrega na sua alma uma dor insuportável. E o Senhor, meu Pai, diante de tudo que foi exibido e falado na reunião, e agora ele entende que o Senhor quer libertá-lo, libertá-la dessa opressão psicológica, emocional, espiritual que aprisiona a sua alma a traumas. A alma desta pessoa está presa a grilhões do passado ou do presente que lhe traumatizaram. Meu amigo, fale com ele. Entregue a ele agora este trauma, este complexo, este pensamento de morte, de fazer justiça com as próprias mãos, ou do suicídio, tentar contra a sua própria vida. Diga para Deus: meu Deus, eu não quero condenar a minha alma ao inferno. Eu quero entregá-la a Ti. Então, meu Deus, usa esta água. Preparamos este copo com água. Ele colocou próximo do seu rádio receptor, computador, o seu televisor, ou tem um copo com água em mãos como o meu. E eu o declaro abençoado em nome de Jesus, para que agora ele receba um sinal teu, arrancando essa dor, essa opressão, essa perturbação, em nome de Jesus. Beba desta água consagrada, símbolo do Espírito Santo, e seja livre desse pensamento de morte. Seja livre aí agora dessa dor crônica, esse sangramento estanca. Você agora recebe um sinal de Deus no seu corpo. Participemos juntos. Coloque a mão sobre o seu peito, faça uma pressão e diga: todo mal saia! E não volte nunca mais. Respire profundo e agradeça a Deus, meu amigo, por ter aprendido a verdade, por agora saber o que você tem que fazer para que a sua alma seja lavada no sangue, pelo sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus, que deu a vida por nós, para nos perdoar de todos os pecados. Meu Pai, que esta alma sofrida, gemida, que esta alma que estava oprimida, receba a paz, receba agora a segurança e possa estar na tua casa neste final de semana. Busque pessoas sinceras que nos acompanham para que te conheçam, para que sejam, meu Pai, salvas e usadas por Ti para salvar a outros. É o que eu te peço e agradeço, e você que concorda, diga amém e graças a Deus. Quanto vale a sua alma? Não tem preço. Você tem certeza de que a sua alma tem um destino que foi traçado pelo Senhor Jesus? Você tem certeza da salvação da sua alma? A revelação profética diz respeito ao poderoso plano do Criador para a salvação da humanidade.
A profecia verdadeira da palavra do Deus vivo é dada para um livramento, mudança, chamar os sinceros ao arrependimento, alertar os filhos de Deus a permanecerem confiantes diante dos acontecimentos mundiais, inclusive as perseguições, e nos exortar a perseverar até o fim. Por isso, neste domingo, o Bispo Macedo estará às 18 horas na reunião do Encontro com o Espírito Santo e trará uma revelação profética para todos nós. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Basílica de São Pedro no Vaticano, projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheikh Zayed, obra do arquiteto sírio Youssef Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês Chalinchab Kozip. Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus. Olá, Bispo Júlio, eu estou aqui no Tabernáculo de Moisés e eu irei me dirigir agora à tenda. E diante do altar de incenso, eu vou trazer uma visão muito importante a respeito da fé que nós iremos viver essa semana junto com o povo que participa da reunião do Encontro com o Espírito Santo ao cair da tarde, às 18 horas. Nós estamos aqui no santo lugar diante do altar de incenso, lugar muito especial, onde se fazia todos os dias a queima do incenso sagrado, representando as orações de todo o povo hebreu no santo lugar. Neste lugar iremos interceder por todos os dizimistas. O texto bíblico fala que José era o 11º filho de Jacó. Homem que recebeu de Deus sabedoria para administrar todo o Egito. Deus conferiu a José essa sabedoria por causa da sua fidelidade, do seu temor e, acima de tudo, da sua perseverança. Neste próximo domingo, dia 21, nós, sacerdotes que ministramos aqui no Tabernáculo e no Templo de Salomão, nós, sacerdotes que ministramos aqui no Tabernáculo e também no Templo, estaremos na porta antes da reunião começar, 1 hora antes da reunião começar, ungindo os documentos que representam você, seu trabalho, sua profissão, seus negócios. Você vai separar no decorrer dessa semana um documento que seja importante e represente tudo isso, e nós estaremos fazendo a unção com óleo ao cair da tarde, 1 hora antes da reunião das 18 horas começar, para que você seja dotado dessa sabedoria, a mesma sabedoria que Deus concedeu a José. Estamos no 11º mês do ano de 2021. José era o 11º filho de Jacó. Nós temos a certeza de que você receberá do alto aquilo que vai fazer toda a diferença em sua vida. Deus abençoe vocês. Meu nome é Fabiano Fogagnoli, eu tenho 33 anos e hoje eu sou executivo de vendas. Lá atrás, devido à minha infidelidade, eu não progredia na minha vida financeira. Então, todos os meus caminhos eram amarrados. Tudo que eu tentava fazer, eu dava um passo para frente e 3 para trás.
Eu tentava montar um próprio negócio, não conseguia. Eu tentava trabalhar, um trabalho simples, eu também não conseguia. Eu não parava em nenhum emprego, de 6 em 6 meses eu estava mudando de emprego. Eu não tinha objetivo nenhum na vida. Devido a essas frustrações que eu tinha, eu me envolvi nos vícios, me envolvi com droga, prostituição. Então, diversas coisas que atrapalhavam a minha vida. Eu não tinha foco em nada, né? Não tinha objetivo porque, como eu disse, eu não conseguia trabalhar. As minhas prioridades eram a balada, era gastar com bebida, com prostituição, né? Eu não priorizava as coisas essenciais. Eu gastava dinheiro à toa e eu não sabia para onde ia o meu dinheiro. Eu sabia de onde ele vinha, que era do meu trabalho quando eu conseguia trabalhar. Mas eu não sabia para onde ia, era muito rápido que o meu dinheiro ia embora. Bom, eu vivi uma vida de miséria, né? Eu não tinha condições para nada. Eu sempre passava na frente das lojas e queria comprar uma roupa e eu não tinha condições. Muitas das vezes eu queria comer alguma coisa, que era um lanche, que era almoçar em algum lugar, que não era tão caro e eu não tinha essa condição. Mas dinheiro para as outras coisas eu tinha. Muitas das vezes até para gastar com um vício, que eu fumava e bebia todos os dias, né? Então eu chegava a fumar 4, 5 cartelas de cigarro, dinheiro para isso eu tinha. Eu conseguia, eu dava um jeito, mas para as coisas básicas eu não conseguia. Eu cheguei no fundo do poço até a ter depressão. Tive depressão profunda, pensei até em tirar minha vida, né? Porque eu achava que para mim não tinha mais solução. Que a única solução para mim resolver todos os meus problemas era tirando a minha própria vida. Bom, eu assisti as programações da igreja, né? E resolvi ir para a igreja, que ali eu vi uma porta para mudar a minha situação. Não foi fácil, fui indo nas reuniões, as pregações. Eu percebi que eu priorizava outras coisas e pessoas, mas eu não priorizava Deus, eu não priorizava a fidelidade a Deus. Porque quando a gente tem um pacto, uma aliança com Deus, a gente é fiel. Então, quando eu entendi isso, a minha vida começou a mudar. Então, eu ouvi nas pregações que eu tinha que ser fiel, que Deus ia me honrar através da minha fidelidade, e eu entendi isso. Quando eu passei a ser fiel, a minha vida começou a mudar. Então, aí, eu não trabalhava, não conseguia parar em nenhum emprego, as portas se abriram, Deus me abençoou e eu comecei a trabalhar. O primeiro trabalho que Deus me deu, na verdade, quando Ele me abençoou, foi com uma fábrica de joias. Depois Deus abriu uma outra porta, eu comecei a trabalhar como frentista. E nesse trabalho, a minha função era uma e eu comecei a me desenvolver em outras funções. E eu me descobri ali como vendedor. Eu nunca imaginei na minha vida trabalhar com vendas. Depois desse trabalho, Deus abriu uma porta para mim no trabalho que eu estou hoje, como vendedor. Então hoje eu sou executivo de vendas, né? Trabalho aí numa multinacional, eu me desenvolvo muito bem no trabalho que eu faço. Então eu lido com clientes grandes, né? Estabelecimentos grandes, ali onde eu faço negociações, reuniões, converso com pessoas que têm formações, empresários grandes da cidade, que eu nunca na vida imaginei negociar com pessoas assim. A fidelidade não abençoou somente a minha vida financeira, abençoou todas as áreas da minha vida. Abençoou a minha vida sentimental, abençoou a minha família. Através da fidelidade, Deus abriu a minha visão, né? Então, eu nunca imaginei ter coisas materiais, né? E Deus me abençoou. Então, eu tenho hoje uma casa, Deus me abençoou. Eu tenho família, hoje eu sou casado, a minha esposa é uma mulher de Deus. Deus tem me capacitado a cada dia, né? Deus tem me dado ideias, Deus tem me dado sabedoria, me dado visão. E eu estou hoje, junto com a minha esposa, a gente está com ideias para a gente montar o nosso próprio negócio, a gente trabalhar junto, e essa ideia eu tenho certeza que vai arrebentar. Bom, a fidelidade me fez entender que eu tinha que ter um pacto com Deus. E através da fidelidade houve uma entrega. Não foi só a mudança na minha vida financeira. Sim, é muito bom a gente conquistar os bens materiais, mas o principal foi a mudança dentro de mim, né? Que eu recebi o Espírito Santo, que lá atrás eu buscava em coisas, em pessoas, e eu não encontrava, eu tinha um vazio dentro de mim, na verdade. E através do Espírito Santo foi preenchido esse vazio. Então hoje eu tenho paz, lá atrás eu não tinha paz,
hoje eu tenho alegria. O Espírito Santo me deu disciplina, que eu não tinha disciplina lá atrás, eu aprendi a ter disciplina. Então Deus tem me abençoado em todas as áreas da minha vida. Fidelidade hoje para mim é tudo, né? Ser dizimista para mim é o principal, porque quando eu sou dizimista eu coloco Deus em primeiro. E nesse caso eu me coloco como segundo, que é o meu lugar, né? Deus tem que ser primeiro. Quando eu entendi isso, que Deus ele é primeiro na minha vida, a minha vida mudou, né? Então a minha vida foi transformada e eu entendi o seguinte, que Deus ele é o meu sócio majoritário e eu sou o administrador. Então, através do meu dízimo, da minha fidelidade, Deus tem me dado ideias, Deus tem me prosperado e através da minha prosperidade eu tenho ganhado almas. Tenho condições hoje de investir na obra de Deus. É para isso que Deus nos abençoa, para que a gente possa investir no ganho de almas. Sem isso não faria sentido Deus prosperar a gente. Não se iluda mais, investindo o seu tempo, ou pouco ou muito que você ganha, em coisas como vícios, em festas, em baladas, em pessoas, em lugares que não atendem à necessidade da sua alma. Foi assim com o Fabiano. Por isso tudo dava errado para ele. Ele tentava ser feliz, mas não conseguia. E por quê? Porque ele não investia na sua alma, ele investia nas festas, na roupa, ele investia no uso das drogas, da prostituição, no envolvimento com diferentes mulheres. E o resultado qual foi? Você ouviu: depressão, angústia, solidão. Meu amigo, pare aí agora, você que diz, bispo, tudo dá errado para mim. Bispo, eu estou investindo em coisas, em pessoas, menos da minha alma. Eu cuido de tudo, menos da minha alma. Pois é, a sua alma é o bem mais precioso. Se a sua alma estiver bem, a exemplo do Fabiano, todas as outras áreas da sua vida vai estar bem. Veja que Jesus disse, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a minha voz. Você está aí no sepulcro, depressivo, viciado, solitário, agressivo. Deus está fazendo você ouvir a voz dele aí no sepulcro da depressão, da solidão, da frustração, para você sair deste sepulcro, a exemplo do Fabiano. E amanhã estar casado, realizado, bem-sucedido, mas, sobretudo, cheio do Espírito Santo. A proposta do encontro com o Espírito Santo aos domingos ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, neste domingo o Bispo Macedo estará conosco com uma palavra profética para você que diz, bispo, eu preciso do Espírito de Deus. Eu quero a certeza da salvação. Eu quero ser um filho de Deus. Domingo agora, ao pôr do sol, às 18 horas, Deus vai usar o seu servo para ministrar esta reunião que vai marcar a vida de todos nós. Quanto vale a sua alma? Não tem preço. Você tem certeza de que a sua alma tem um destino que foi traçado pelo Senhor Jesus? Você tem certeza da salvação da sua alma? A revelação profética diz respeito ao poderoso plano do Criador para a salvação da humanidade. A profecia verdadeira da palavra do Deus vivo é dada para um livramento, mudança, chamar os sinceros ao arrependimento, alertar os filhos de Deus a permanecerem confiantes diante dos acontecimentos mundiais, inclusive as perseguições, e nos exortar a perseverar até o fim. Por isso, neste domingo, o Bispo Macedo estará às 18 horas na reunião do Encontro com o Espírito Santo e trará uma revelação profética para todos nós. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Eu me chamo Rosana Rodrigues, tenho 30 anos e sou auxiliar de classe. Eu tive um relacionamento de 4 anos, teve traições e não começou mais a dar certo. Sempre terminava, voltava, até que teve um dia que ele terminou de vez. E ali, para mim, foi o fundo do poço. E com o término desse relacionamento,
veio uma grande depressão, uma angústia. Eu não tinha mais vontade de fazer nada, eu não tinha vontade de viver, de correr atrás dos meus sonhos, de lutar. E aquilo foi entrando dentro de mim, eu comecei a perder a minha identidade. Eu comecei a me tornar uma pessoa que eu não era. E ser insegura, eu achava que eu não ia mais conseguir fazer nada, que eu não tinha capacidade. E para preencher esse vazio, essa angústia, eu comecei a sair, eu ia para baladas, eu ia para raves, eu colocava piercing, fazia tatuagem, e aquela angústia só aumentava. Tudo que eu tentava preencher, mas nada preenchia. Só piorava. Eu me relacionei com mulheres, eu saía bastante, ia para raves, baladas, e nada daquilo preenchia. Pelo contrário, eu saía, mas eu chegava pior. Eu chegava em casa, eu chorava, eu ficava angustiada, aquele vazio só aumentava. E para piorar toda essa situação, quando chegava a noite, para mim era um filme de terror. Eu passava a noite em claro, então eu não via a hora de o dia amanhecer, para eu poder dormir só de manhã. Porque eu não tinha mais vontade de fazer nada, eu queria morrer. Para mim, só a morte seria a solução. Eu não tinha coragem de me matar, mas eu queria que alguém me matasse. Eu queria acabar com aquele sofrimento. E eu não sabia como. Eu não tinha uma luz, eu não sabia como que eu poderia acabar com aquele sofrimento. Porque ninguém podia me ajudar. E eu bati em várias portas, né? Tentando procurar uma solução, uma resposta. Às vezes eu me sentia melhor, mas aquilo não mudava a minha situação, o meu interior, né? E foi quando eu fui trabalhar em um lugar e conheci uma moça, né? Me aproximei, virei amiga dela e eu percebi que ela foi mudando. Ela era uma pessoa arrogante e de repente ela foi se tornando uma pessoa amável, uma pessoa, ela passava luz para as pessoas. E eu falei, o que ela tem de diferente agora? E eu fui vendo aquela mudança, eu fui perguntando para ela. E aí ela falava de uma igreja, a Igreja Universal. E, por incrível que pareça, ela começou a frequentar. E aí foi quando eu me convidei. Eu falei, me leva lá na igreja. E no primeiro dia que eu cheguei, né, era uma sexta-feira. E desde o primeiro dia, quando eu entrei, eu vi uma transformação dentro de mim. E eu falei assim, eu vou voltar nesse lugar. Daqui eu nunca mais vou sair. E eu cheguei em casa, eu dormi. Eu vi uma alegria, assim, começar a brotar dentro de mim, do meu interior. Eu comecei a ter vontade de viver, vontade de lutar pelos meus sonhos. E eu vi que ali teve uma resposta. Então eu falei, eu não vou mais parar. Eu vou continuar aqui até o fim. E aí as pessoas começaram a notar uma diferença dentro de mim. E eu fui ficando mais unida com a minha família. E eu comecei a frequentar os grupos, né? Participar dos grupos da igreja. Mas eu sentia ainda aquele vazio que eu tentei preencher com tantas coisas. Eu ainda percebia que ele existia. Mas eu já não mais preenchia ele com coisas lá de fora. Mas ele ainda existia. E aí foi quando eu ouvi falar do Espírito Santo, a necessidade realmente que eu precisava ter dele, né? E eu falei, eu vou lutar pelo Espírito Santo, porque eu quero ser feliz de verdade. Eu tentei preencher com tantas coisas lá fora, então agora eu vou preencher da forma certa. E aí eu comecei a buscar ele. Eu comecei, tudo que falava que eu precisava fazer, eu comecei a fazer. Então eu lia a Bíblia, eu meditava na Bíblia, eu comia a Bíblia, né? Eu queria muito conhecer esse Deus de fato e de verdade. Então eu dediquei um tempo na minha casa. Eu falei assim, eu vou buscar agora em casa. Não tinha ninguém. Eu fechei a porta do meu quarto e coloquei, sintonizei na palavra amiga do bispo. E ele começou a falar, eu prestei atenção e depois eu comecei a buscar. E naquela busca eu tinha muita sede. E eu falei para Deus o quanto eu necessitava dele. Eu não me importei com nada. Eu não queria saber de nada, eu não queria pedir nada para Deus. A única coisa que eu queria era que ele viesse sobre mim. E foi quando o bispo ele falou pra gente beber da água da vida. E naquele momento tinha uma garrafa no meu quarto, né, com água. E aí eu falei, eu criei que aquela água, não porque a água iria fazer algo, mas eu criei que aquela água realmente vinha do céu. E quando eu bebi daquela água, eu percebi assim que algo aconteceu dentro de mim. E na mesma hora eu vi como Deus me aceitando. Deus falando que eu era importante para ele e ele veio sobre a minha vida. E naquele momento eu vi como se Deus pegasse nas minhas mãos e ele falasse assim, que tudo ia dar certo a partir daquele momento. E eu me achava uma pessoa muito fracassada. E a partir daquele dia eu comecei a ter força dentro de mim. Eu comecei a me desafiar. Eu passei a ser uma pessoa feliz de verdade. E naquele momento eu criei que o Espírito Santo veio sobre mim.
porque tudo mudou dentro de mim, né? Teve uma paz, uma alegria, aquela paz que eu não sentia. Aquela alegria, eu sentia um amor muito grande. Então, aquele amor que ninguém, nada conseguiu preencher, eu via que tudo mudou dentro de mim. E a partir daquele momento, o Espírito Santo, ele passou a ser tudo na minha vida. O meu guia, o meu consolador, aquela felicidade que eu tanto procurei em coisas, em pessoas. Hoje eu não coloco mais nas pessoas a minha felicidade, né? O Espírito Santo, ele preenche tudo. Então eu não preciso mais estar com alguém, estar em um lugar para poder me sentir bem. Hoje eu posso estar sozinha na minha casa, no meu quarto, eu fico feliz em qualquer lugar. Qualquer momento eu tô feliz. Ainda que venha uma notícia difícil, mas sempre o Espírito Santo, ele me fortalece. Ele é tudo para mim. E hoje tudo mudou. Eu que me sentia frustrada, hoje eu vejo que eu sou capaz, eu consigo. Porque ele sempre me dá força, me dá direção. Então, nenhum relacionamento, nada vem em primeiro lugar. Tudo, eu sempre coloco o Espírito Santo em primeiro lugar. Porque eu vejo a transformação que ele fez em mim. Enquanto ninguém acreditava em mim, ele cuidou de mim, ele me ajudou e ele me guiou. Para hoje eu ter essa vida feliz que eu tenho. O que a alma precisa, relacionamentos, festas, compras, viagens, amigos, religiões, livros, não pode atender à necessidade da nossa alma. Só a palavra de Deus, que contém o Espírito de Deus, pode então trazer à nossa alma a força que ela precisa, a paz e a alegria que hoje a Rosana tem. Mas depois que ela sofreu, né, com a traição que ela sofreu então com depressão, se envolveu com mulheres, tinha vontade de morrer, tudo porque a sua alma, era a alma dela que estava gemendo, que estava sofrendo. Não era o corpo, era a alma, não era o espírito, o entendimento, a inteligência, era a alma. Você tem uma alma e a sua alma está aí agora, clamando, pedindo ajuda. O Senhor Jesus disse assim, olha, e os que fizeram o bem à sua alma sairão para a ressurreição da vida. Quer dizer, a pessoa que faz o bem à sua alma, que obedece à palavra de Deus e busca o Espírito Santo, a sua vida vai sair para a ressurreição, quer dizer, vai ser ressuscitada, vai ser transformada, haverá ressurreição, vida eterna. Quem cuida da alma, mas quem despreza a sua alma, ele disse, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, quer dizer, vão ressuscitar para serem condenados. Meu amigo, pare de se condenar, você está vivo, ainda há tempo para você cuidar e salvar a sua alma dessa depressão, dessa tristeza, dessa amargura, desse vazio que a Rosana também carregava dentro de si. Não é relacionamento com mulheres, com homens, festas, compras, baladas, viagens que vai preencher este vazio. Só o Espírito de Deus. Domingo agora, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal, estaremos fazendo uso da água consagrada desde o Rio Jordão para a sua purificação. O Bispo Macedo estará conosco ao pôr do sol, às 18 horas em ponto, aqui no Templo de Salomão, com uma palavra profética, para que você receba a cura da sua alma. Estamos na semana dos 7 mergulhos de Naamã. 7 dias da aspersão com a água consagrada por bispos e pastores de todo o Brasil, para que haja a purificação de todas as áreas da sua vida. Sexta, dia 19, a limpeza espiritual. Sábado, dia 20, o mergulho pelos impossíveis. Domingo, dia 21, o fim de todos os poréns. Os 7 mergulhos na fé de Naamã. Participe no Templo de Salomão ou em uma igreja universal do Reino de Deus.